9. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Acontece. Opa, tem nada a ver? Opa, hoje tem Emoção Alviverde. 8 da noite estaremos lá para discutir assuntos do dia a dia, né? Ou seja, a invencibilidade de 12 jogos do Palmeiras em cima do São Paulo. Mas é um assunto nada mais normal para o dia de hoje. Você pode tocar lá o Paulinho da Viola, visto assim do alto, né? Que prepotência seria minha, não farei isso, Zaidan. Abraço, Ronald. Um abraço, Zaidan. Valeu, um abraço pros amigos. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E, claro, com a sua importante participação. No Fala Galera de hoje, como você avalia a atuação da Ponte na derrota para o Atlético? O resultado foi justo. Opine 97102-1493. 97102-1493. E você aprova a contratação de João Paulo? Na sua opinião, o meia chega para ser titular? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim você permite um número maior de participações na Série B. Brian Borges foi o autor do único gol da Macaca. Elenco alvinegro se reapresenta amanhã pela manhã no CT do Jardim Olinda e inicia a preparação para o duelo contra o Ceará. Macaca enfrenta o Vozão no dia 1º de abril no Moisés Lucarelli. Insatisfeito com o atraso salarial, Pacheco é mais um a deixar o Moisés Lucarelli. Lateral direito se despediu na última sexta-feira e não veste mais a camisa da Ponte. Pedro Baraldi, zagueiro da base de 18 anos, aciona a Ponte na justiça e pede rescisão de contrato. E o destaque da Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. Rodrigo Santana lamenta a saída de Pacheco e diz que espera por mais reforços.
Pautas do Guarani. Guarani anuncia a contratação de João Paulo e chega a 4 reforços para a disputa da Série C. Meia que possui passagem pela Ponte Preta estava no São Bernardo na atual temporada. Diretoria do Guarani faz proposta pelo atacante Everton Brito e libera o volante Fabrício Dias à Inter de Limeira. Guarani vence Audax por 4-1 em primeira atividade de Hélio Cizenando. Lucas, Jonathan Costa, Guilherme Parede e Diego Torres marcaram os gols do Bugre no jogo treino. O orçamento do Guarani prevê 47,5 milhões de reais em receitas para 2026. Documento enviado ao Conselho Deliberativo será votado nesta terça-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br sobre o Guarani. Fora dos planos, Meia é emprestado para ganhar experiência. Pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. Alexandro, por lesão na coxa, e Gabriel Magalhães, com dores no joelho, foram cortados dos amistosos da seleção brasileira contra a França e Croácia. Para a lateral, Ancelotti convocou Kaique do Cruzeiro. Já para o lugar de Magalhães, treinador italiano optou por não convocar nenhum substituto. Seleção faz seu primeiro amistoso nesta quinta-feira, 17 horas, contra a França, com transmissão pela Rádio Bandeirantes. Pauta 2. Após usar celular no banco de reservas durante a partida contra o Flamengo, Memphis Depay fez post em rede social para se explicar. A atacante diz que se comunicava com médicos da seleção holandesa após sentir incômodo na coxa no duelo contra a equipe carioca. Livro de regras da CBF é claro e direto sobre proibição do uso de smartphones no banco de reservas. Abre aspas. Não é permitido aos jogadores, incluindo os substitutos, jogadores substituídos e expulsos, usar quaisquer equipamentos eletrônicos ou sistema de comunicação. Fecha aspas. É o que diz o trecho do documento da CBF. Pauta 3. O Sport anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Roger Silva após o empate com o Cuiabá na estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão foi oficializada pelo clube por meio de comunicado que também confirmou a saída de toda a comissão técnica. O treinador havia assumido o comando do clube no fim de dezembro e encerra sua passagem com menos de 3 meses de trabalho. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, um grande abraço, um abraço especial também pra todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, a Macaca segue sem vencer em estreia de campeonato nacional desde 2017. Naquele ano, bateu o Sport por 4-0 no majestoso, primeira rodada do Brasileirão da Série A daquele ano, e de lá pra cá são 9 jogos, 6 derrotas e 3 empates. Pelo lado do Guarani, após acertar o empréstimo do goleiro Andrei, a diretoria bugrina também acertou o empréstimo de Gabriel Mota ao Asa de Arapiraca, Batista.
Bem, são 17h09, está no ar Esporte em Debate, mesa de áudio. Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas e para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, o YouTuber Man, ele que faz a captação aqui no estúdio digital e coloca lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, senta o dedo no botão, manda aí um like para nós, manda aí um joinha, e você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada e você concorre de vez em quando a presentes. E também você pode fazer a assinatura de graça lá no meu canal, no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Roger não é mais técnico da equipe do esporte, ele foi demitido depois do empate com o Cuiabá, já estava desgastado no Leão, mesmo com o título do campeonato estadual. O esporte que foi eliminado na Copa do Brasil para o Atlético. Eduardo Batista, que está no Criciúma, é o nome mais forte hoje da diretoria do esporte para ser o novo treinador. E o ABC demitiu Marcelo Chamusca. E o ABC está próximo de contratar o Vaguinho Dias, que recentemente esteve com a gente na tela da Band, e ele que estava dirigindo a Inter de Limeira. E o Botafogo, que demitiu o argentino Martim Anselmi, está na busca de um novo treinador. E Hernan Crespo passa a ser a bola da vez no Botafogo para dirigir o Fogão na Série A do Brasileirão, Batista. 17h11, Esporte em Debate. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Pelo terceiro ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h14 em Campinas. Mande pra cá suas mensagens. 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio. Ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações até o final do programa, que será às 19h30. 971021493. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente posicionadas aqui em Campinas e também na região. Acesse aí agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as 7 lojas e também o número de WhatsApp para fazer contato com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Resultado do jogo da Ponte, justíssimo. Apesar do time do Atlético também não ser nada disso, mas a Ponte conseguiu ser pior ainda. Tá feio, hein? Time ruim, Jesus do céu. Aí, sei não, né? Não faz 20 pontos com esse time aí no campeonato inteiro. Boa tarde. Mas vamos torcer, é o que nos resta, né? Pode falar muita coisa, não é processado. Até mais. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, amigos da Band, JP de Moraes, Padre Anchieta. Batista, aprovo sim, bom jogador, vai agregar. Só que a pergunta é, quem vai sair? Porque encheu de meia agora, né? Diego Torres, Isaac e... Mas o garoto aqui, eu esqueci o nome, que joga na meia também. Alguém acho que vai cair fora aí, não vai não? Um abraço, uma excelente semana. Abraço, muito obrigado. Bom, o Breno já vai falar do Guarani, mas chegando o jogador, claro, tem que colocar, né, os jogadores que não serão aproveitados em algum time, porque senão o elenco vai ficar muito inchado e isso não é bom. Batista, Pedro Henrique, a Ponte Preta cometeu um erro gigantesco que pressionar a saída de bola, algumas vezes até conseguiu pegar a bola. Porém,
ou errava o passe, ou dava o contra-ataque, ou não sabia o que fazer com a bola. Uma vez apenas, o jogador conseguiu finalizar de forma bizonha. E isso custou o segundo gol o segundo tempo. Isso custou o segundo tempo e o time morreu. Não tem preparo físico para isso. Abraço para você também, Pedro Henrique. Muito obrigado pela participação. Boa tarde. Com a informação do ok do Roberto Graziano e da contratação do João Paulo com influência direta dele, acredito que o Guarani irá subir sem sustos. E no ano que vem faremos o melhor ano dos últimos 10. Abraço, Adriano Gomes, do Jardim Miriam, o reduto de bugrinos doentes. Abraço para você, muito obrigado aí pela participação. Já o Breno pode falar, né? Se é real, se o Roberto Graziano realmente deu o ok. Boa tarde, senhores. Gostei da contratação do Carlos Eduardo e João Paulo. Já foi aprovado que com Isaac e Diego Torres o time não cria. Ouvinte participando do meu rádio HT de trabalho com faixa estendida Bandeirantes. Aldeir do Campo Belo, avante Flamengo. Olha só, mandou aqui a foto do rádio dele. A rádio HT, esse rádio comunicador, né? Normalmente os seguranças usam muito, ou então fábricas, para fazer a comunicação entre setores. E ele está mostrando, mandou aqui a foto, né? Não só falou, mas mandou a foto que nesse radinho HT ele consegue sintonizar a Rádio Bandeirantes. Que legal, hein? Abraço para você aí, muito obrigado pela sua participação. São 17 horas e 21 minutos em Campinas. Esporte em debate. Até às 19 horas e 30 minutos. Você participa mandando para cá suas mensagens de texto e também de áudio. É só mandar aqui no nosso WhatsApp 971021493. 971021493. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. É prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Tem família pequena, família média, família grande, então você leva de acordo com o tamanho da sua família e com isso economiza. E para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef com blends selecionados e muito sabor, pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, pessoal do futebol da empresa, aí o serviço de churrasco a domicílio da Mites Beef entra em campo. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. Quem não conhece a Mites Beef pode conhecer. Anote aí o endereço da Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas. Ligue 3294-7003 ou então pelo celular 998346840. Mites Beef Boutique de Carnes. Carlos Henrique, o bate pesado,
Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Como você avalia a atuação da Ponte na derrota para o Atlético? A Ponte não mereceu nada diferente do que a derrota. A Ponte jogou mal e precisa melhorar urgentemente. Portanto, se nós tínhamos que ter tido, como tivemos, um resultado positivo para o time da casa, foi o que aconteceu. Você aprova a contratação de João Paulo? Na sua opinião, Meia chega para ser titular? Precisamos ver como é que está a saúde do João, né? Bem, a Série C, essa coisa toda, mas ele não é mais um jogador que esteve na Ponte Preta. Então, assim, tecnicamente não há discussão, ele tem condições de ser titular. Agora, é expectativa. Qual é a realidade? Vamos ver na sequência, Batista. 17h24, hoje começamos com Ponte. Pedro Piscinato, informações da Macaca, diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte Preta estreou com derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Macaca, como eu disse no meu destaque inicial, não vence em estreia de campeonato nacional desde 2017. Naquele ano venceu o Sport por 4-0 no Majestoso. De lá para cá, são 9 jogos, 6 derrotas e 3 empates. E ontem, mais uma derrota. Neste ano de 2026, são 11 partidas, 9 derrotas, 1 empate e uma vitória. O empate contra o Noroeste no Campeonato Paulista e a vitória contra a equipe do Guarani de Bagé pela Copa do Brasil. E na partida de ontem, o treinador Rodrigo Santana promoveu 4 alterações em relação à equipe que enfrentou o Atlético Goianiense na semana passada. O Lucas Justen na lateral direita no lugar do Pacheco, o Murilo no meio-campo no lugar do Rodrigo Souza, Jonathan Cafu e também o Brandão apareceram entre os titulares nos lugares de Daniel Baianinho e também no lugar do Elvis. Essas três, a entrada do Murilo, do Jonathan Cafu e do Brandão, foram por opções do técnico Rodrigo Santana. Já a entrada do Lucas Justen no lugar do Pacheco foi por forças maiores. Na sexta-feira, dia que o elenco viajou para Belo Horizonte e depois, claro, para São João del Rei, o Pacheco acabou pedindo o desligamento da Ponte Preta, nem sequer viajou com a delegação ponte-pretana. Ele que está muito insatisfeito com as questões financeiras, salários atrasados. O jogador ainda tem sim salários atrasados do ano passado, de 2025, e aí o Pacheco muito insatisfeito com essa situação. A gente até vinha comentando aqui recentemente que parecia que a Ponte Preta estava caminhando para um rumo diferente, que as coisas pareciam estar clareando, mas aí vem essa notícia: o Pacheco acabou pedindo para deixar a Ponte Preta e não veste mais a camisa da Macaca. E após a partida de ontem, eu tive a oportunidade de enviar uma pergunta para o técnico Rodrigo Santana, é claro, via assessoria de imprensa pelo Paulo Santana, e eu questionei o treinador da Macaca sobre essas mudanças, a entrada do Murilo, do Jonathan Cafu e também do Brandão, e vamos conferir o que disse o treinador da Macaca. Boa noite, Rodrigo. Pedro Piscinato, da rádio da TV Bandeirantes. Eu gostaria que você falasse a respeito dessas alterações que você fez na equipe inicial, um time com muitas modificações em relação às duas últimas partidas, contra Guarani de Bagé e Atlético Goianiense. Qual foi a estratégia utilizada, o que você pensou no início da partida, antes desse jogo contra o Atlético? Boa noite, Pedro. Tivemos algumas alterações, sim. Iniciando ali pelo caso do próprio Pacheco, né, que saiu, então iniciou com o Justin ali. Em relação, estou falando ao último jogo, né, optamos pelo Murilo para dar um pouquinho mais de qualidade na nossa saída de bola ali, mais movimentação, no lugar do Rodrigão, né, então saí ali com o Tarek e como se fosse um segundo volante, pelo Rodrigo e o Tarek ter as mesmas características, né, e vim numa sequência de jogo muito curto de um jogo para o outro, a logística muito ruim aqui para chegar em São João del Rei. A gente optou por um cara que estava mais descansado para pôr um pouco mais de energia. E devido ao adversário ter muita dificuldade na bola parada, nos cruzamentos, a gente optou pelo Brandão
no lugar do Elvis também, que vinha sentindo um pouco do último jogo, né? Então a gente optou por ter 2 homens um pouco mais de área, que criassem um pouco mais de dificuldade, que era o caso do Potker e do Brandão por dentro. E as velocidades pelo lado e construção pelo lado seria do Cafu, do Jonatas Cafu, e do Brian, né? O Jonatas Cafu, jogador experiente, né? Que só veio entrando nas partidas, a gente optou por ele nos dar essa profundidade pelo lado direito, uma vez que o Justin ia ficar um pouco mais por trás, sabendo que eles jogavam com 2 pontas abertos, né? Então, na verdade, seriam 3 alterações, que era o caso do Brandão, Elvis e o Baianinho, que tinha feito o último jogo, né? Mas manteve o mesmo sistema de jogo. E foi essa a ideia, ter 2 caras maior, 2 caras que trouxessem mais dificuldade para o adversário dentro da área, uma vez que a gente estudando a equipe do Atlético, vendo todos os gols que eles tomaram muito gol de bola parada, principalmente, de cruzamento, e a gente estava com essa ideia de fazer chegar a bola no Potker e no Brandão com uma certa facilidade. Um detalhe curioso que eu acabei percebendo, o Rodrigo Santana diz que estudou o time do Atlético, que é um time que toma muitos gols de bola parada, de bolas aéreas, e aí ele colocou o Elvis no banco, colocou o Murilo entre os titulares. Não deu para entender muito bem essa parte aí do Rodrigo Santana, mas enfim. Ele falou também a respeito da saída do Pacheco e a escolha pela entrada do Lucas Justen no time titular. Boa noite, Wendel. O Lucas Justen entrou hoje pelo Pacheco ter pedido a sua rescisão, o titular da posição, e vinha treinando e jogando bem, que era o caso do Pacheco, e ele era o reserva imediato, né? É natural que às vezes o jogador sente um pouco a falta de ritmo de jogo, né? Mas eu acho que isso aí, acho que passado essa estreia, embora ele tenha sido firme, tenha ganhado alguns duelos aéreos, acho que faltou um pouquinho mais de profundidade, né? Porque ele tem força para isso, tem característica. Mas isso é natural quando se trata de um jogador que ainda está sem ritmo, né? O titular absoluto da posição era o Pacheco, e a gente acabou sendo pego de surpresa. E passamos a confiança, a força para ele, né? E a gente espera aí que ele vai adquirindo o ritmo de jogo, ganhando confiança, para estar performando melhor dentro das partidas. Lembrando, o Rodrigo Santana comentou também sobre reforços. A Ponte Preta, até esse momento, oficializou 10 contratações. Os jogadores que a gente já citou aqui, o Sérgio Palácios, Diego Porfílio, o Thales, melhor dizendo, o Léo Gomes, Rodrigo Saravia, o Murilo, Potker, Brandão, David da Hora e também o Daniel Baianinho. Acertou a contratação também do Rodriguinho, o atacante que estava no Lagarto do Sergipe. Em breve deve ser anunciado, mas o Rodrigo, como eu disse, comentou sobre reforços após a partida contra o Atlético. Lembrando que a janela de transferências se encerra nesta sexta-feira, dia 27 de março, e vamos ouvir o que disse o treinador da Macaca a respeito de novos jogadores. Bom, a diretoria trabalha incansavelmente atrás de reforços, né, para fortalecer a equipe. A gente precisa, né, a gente faz muita busca aí no mercado, né, por enquanto eu estou focando no elenco, né, contando com o que a gente tem, tentando oportunizar, rodando alguns jogadores, dando um pouco mais de minutagem para conhecer melhor as características e dentro do jogo. Aí a diretoria está trabalhando, fazendo a parte dela. Acredito aí que antes da janela fechar a gente consiga trazer alguns reforços para estar fortalecendo a equipe, uma vez que a gente sabe que 38 rodadas é pesado, precisa ter um elenco com peças de reposição à altura para no momento que entrar, que sair alguns jogadores que entrar, tá no mesmo nível. O elenco da Ponte Preta agora se reapresenta amanhã pela manhã. Claro, já vai dar início aí a preparação para a segunda rodada da Série B. Está marcada para o dia 1º de abril. Macaca vai receber o Ceará no Majestoso às 9 horas da noite. Batista, vocês querem comentar a respeito sobre a partida de ontem, sobre essa estreia da Ponte Preta na Série B? Daqui a pouco eu vou trazer aqui a fala do Rodrigo Santana a respeito sobre a súmula da partida contra o Atlético Goianiense, a resposta do treinador da Macaca ao que escreveu na súmula o Marcelo de Lima Henrique. 17h33, passo para o CH. E aí, CH, o que você achou do jogo?
Batista, eu esperava mais da Ponte, apesar da partida ter sido fora de casa, não é? O Rodrigo já tinha 2 experiências, 2 jogos, né? Contra o Guarani, enfim, depois o Atlético Goianiense, e eu esperava que ele desse uma sequência para o time que ele apostou, né? Mas ele mexeu em compartimentos que apresentou problema, é verdade isso. Quanto o Atlético Goianiense, por exemplo, o meio-campo, que ele trocou 2, ele teve um problema ali de rotação, o time estava muito lento, e realmente foi o que aconteceu. Só conhecendo o elenco como nós conhecemos, você não saca o Elvis assim, não é? Ele, porque esse fez a mesma. Não fez a mesma. A Ponte jogou num 4-2-4. Sem a bola, os 2, né, extremas ou externos, como diria Adenor, voltam para ajudar, para marcar os laterais do time, né, do time adversário que apoiam. E aí ele justifica a colocação do Brandão para ter 2 caras na área, 2 extremas, mas e o meio-campo ali? Totalmente divorciado, sabe? Para você é questão de modismo, né? Tem muitos grandes treinadores que jogam no 4-2-4, mas eles têm jogadores para fazer isso. Você pode pedir para um externo fazer uma função com a bola por dentro. São jogadores híbridos, jogadores que fazem mais do que uma função. Não é o caso da Ponte. Não é. Então, eu tô falando do jogo, tá? Desse jogo contra o Atlético. A leitura dele não foi legal. De começo e as mexidas que ele fez. E acho que até ele demorou um pouquinho para mexer no time. Né? Tava muito claro o que evidentemente tinha que acontecer. Ele tinha que, né, colocar jogadores no meio campo para poder ficar com a bola. E a Ponte não fez isso. A Ponte não fez isso. Outra coisa, o sistema defensivo, o que precisa acontecer mais para a diretoria acordar e verificar que esses jogadores que estão ganhando a patente de titulares não têm condição de disputar uma Série B? Eu estou falando dos 2 zagueiros. O que precisa acontecer mais? O que precisa? E tem outras coisas, sabe? Eu tenho falado constantemente, né? Alguns entendem, outros não. A Ponte virou um centro de recuperação de atleta. E nesse elenco aí, tem uma meia dúzia titulares. Até quando isso? Mas é o que a Ponte pode pagar. Não adianta. O que jogou o Cafu? Fala pra mim. O que jogou o seu Potker? Diga você pra mim. O que ele jogou? Então, é muito complicado a insistência do Tarek, sabe? É um jogador muito limitado. David Braz, muito limitado, não é? E tem mais. Até o goleiro, né? O Diogo, que salvou a Ponte em tantos campeonatos, até ele tá falhando uma atrás da outra. Espalmou a bola para frente no gol do Atlético. Quer dizer, aí não tem jeito de você falar, ali é falha do goleiro também. Então, meio campo que não marca, né? O segundo gol, a batida de fora, o Cafu que estava chegando no jogador que bateu pro gol, parou no meio do caminho. Os volantes com a bunda dentro da área lá. Quer dizer, poxa vida, não é... Nós estamos falando do básico. Básico. Primeiro, o time marca mal escalado, e quando tem a bola, não tem influência de jogo. Jogadores estáticos, os compartimentos muito separados um do outro, não tem conversa. Eu sei que o trabalho está no começo. Eu acho que nós vamos ter um raio-x mais honesto do negócio na 3ª, 4ª rodada. Só que se tomar 4 cacetadas, como é que vai fazer 20 pontos no primeiro turno? Que é o mínimo que se pede para, pelo menos na segunda etapa do campeonato, ter um pouco mais de tranquilidade. Mas você não vê perspectiva. Eu estou falando de 3 jogos. Qual o instante que a Ponte jogou razoavelmente bem nesses 3 jogos? Em nenhum dos tempos. Ganhou do Guarani, legal, tá? Teve o gol lá do
do menino de fora da área, perdeu para o Atlético Goianiense e ontem perdeu de uma maneira bizarra. A Ponte, ela não incomodou o Atlético. Fez aquele gol, tá, beleza, tudo certo. Mas tomou o segundo gol em seguida, teve todo o segundo tempo para reagir e nada. Só teve uma cobrança de falta do Elvis no final do segundo tempo. Para quem precisa disputar um campeonato, pelo menos para permanecer, tinha a obrigação, no mínimo, de empatar com o Atlético. Porque o Atlético, para mim, disputa o mesmo campeonato que a Ponte. Qual é o campeonato? A Série B / permanência. Porque se não acontecer investimento nesse time, os jogadores... O técnico, ele errou, se equivocou nesse jogo, mas ele não faz milagre. Não faz milagre. Com esses jogadores aí, a não ser que eu esteja redondamente enganado, mas eu tenho a impressão que não. Que esse time é limitado e é bom a diretoria se coçar. Porque não adianta contratar na janela, porque pode não dar tempo. E esses jogadores que aí estão, que eles estão botando uma fé gigante, eu duvido que eles proporcionem, que eles entreguem o que deles se esperam. Duvido. E se entregar, eu virei aqui, vou dizer, olha, estava errado, beleza, tranquilo, mas eu tenho a impressão, infelizmente, Batista, que eu não estou equivocado, não. O Rodrigo Santana não mexeu no intervalo, ele foi mexer aos 12 minutos. Com 12 minutos, ele tirou o Jonathan Cafu, que realmente era uma figura decorativa, e colocou o Elvis. E tirou o Kevson, não sei qual o motivo, e colocou o Diego Porfírio. Porque o problema não era no setor do Kevson, que aliás fazia uma partida bastante razoável. O problema era no Lucas Justen. Atrás, né, nas suas costas, ele fez uma péssima estreia. Jogou muito mal, não foi substituído, permaneceu no jogo até o final. Aí, aos 25, ele tirou o Tarek, um volante, estava jogando só com 2 volantes. Tirou o Tarek, um volante, e colocou o Luiz Felipe. Não confundir com o antigo Luiz Felipe, que era volante. Esse é atacante. Aliás, ele protagonizou um lance agudo. Ele tinha praticamente acabado de entrar, uma bola do lado esquerdo, ele desceu na diagonal e meteu uma cacetada, a bola lambeu a cara do gol e foi para fora do outro lado, no canto, no lado oposto em que ele estava. Ele depois também conseguiu uma falta na entrada da área. Luiz Felipe é quem estava com a bola, foi derrubado e aí o Elvis bateu, quase fez o gol. Teve uma grande defesa do goleiro do time do Atlético. Não fosse isso, o Elvis teria empatado o jogo. Então o técnico até que mexeu em tempos oportunos, né? A 12 minutos e também a 25 minutos. A outra alteração aí foi a 39, quando ele tirou o Potker e colocou o Baianinho. E aos 40 ele tirou o Murilo, que deveria ter saído bem mais cedo, saiu só aos 40 minutos para a entrada do David da hora. Aí realmente, embora o jogo, né, tivesse tido aí 8 minutos, acho que foi isso de acréscimo. 8 minutos na segunda etapa. Mas o Murilo estava andando em campo, né? Não errou fez muitos passes. nada. Errou quantidade tudo de passes, né, que o Murilo ele errou. tentou no jogo. Então deveria ter sido substituído um pouco mais cedo. Agora, o que me espantou foi o que disse o Rodrigo Santana. Foi ele que disse que ele estudou o time do Atlético e percebeu que o Atlético vem tomando muitos gols de bola parada. Aí o que ele, Rodrigo Santana, faz? Tira o especialista do time dele de bola parada, que é o Elvis, e coloca no banco de reservas para escalar o Murilo. Deu para entender? É uma conversa de umesca, né? Convenhamos.
não deu para entender o que o Rodrigo Santana falou. Ele foi, no mínimo, incoerente. Se ele estudou o time adversário e o time adversário, segundo ele, vem tomando gols de bola parada, e ele tem um especialista no seu time de bola parada, que é o Elvis, o mínimo que se esperava nesse caso é deixar o Elvis em campo para poder aproveitar esse quesito. Não, ele tirou o Elvis. Outra coisa, ele disse que precisava altura, colocar altura no time. E aí colocou jogadores mais altos para jogar na frente. Só que... E cadê os cruzamentos? Não adianta você colocar altura se não tem um lateral cruzador. Lucas Justen não cruzou uma bola, não é lateral que vai para a linha de fundo e faz o cruzamento. E o Kevson do outro lado, né, numa dobrada que ele estava fazendo ali depois no segundo tempo, com o Brian Borges, ele também não fez nenhum cruzamento. O Brian Borges estava rendendo no time da Ponte, jogando por dentro. Aí o que ele faz? Isola o Brian Borges no segundo tempo lá do lado esquerdo, depois das alterações. Ou seja, ele tirou o cara de onde ele estava rendendo mais, para colocá-lo lá, isolado, na esquerda, aonde ele joga numa faixa de terreno que não consegue desenvolver. Ele é lateral direito, estava jogando na esquerda, por dentro, pela meia. Veja como é que ele fez o gol. Ele domina a bola, ele recebe, o lançamento é lá de trás do goleiro da Ponte. Aí o Brandão, ele faz o trabalho de pivô, dá um toque de cabeça, a bola sobra na frente, o Brian Borges encara a marcação, tira da marcação, arruma para o pé bom e bate e faz um golaço. Ali é onde ele estava rendendo mais. Então me pareceu o técnico da Ponte completamente desnorteado com relação à leitura do jogo. E acabou culminando nessa derrota placar de 2-1, sem contar as falhas cometidas que foram pontuadas aqui pelo CH. Pedrão. É isso, Batista. Em um momento ele cita também a entrada do Jonathan Cafu buscando justamente essa bola aérea pelos lados, mas o Cafu também foi um jogador dentro dessa partida inútil. Não conseguiu nenhum cruzamento, nenhuma jogada. Os passes que o Cafu tentou, ele acabou errando também. Acho que o Gleger ou até o Tigrão comentou isso no intervalo da partida. Já era para ele ter mudado ali. Tira o Cafu, coloca o Baianinho, um jogador de velocidade. Aqui na estreia do Baianinho contra o Guarani de Bagé, quantas faltas o Baianinho sofreu? Se o Atlético é um time fraco, né, na defesa em bolas aéreas, coloca o Baianinho, pelo menos falta ele consegue cavar, velocidade, jogador rápido, habilidoso. Tendo o Elvis para fazer a cobrança de falta, né? Porque também não adiantaria ter o Baianinho com o Elvis no banco de reservas. Olha, o torcedor às vezes pega no pé do Elvis. Eu já disse aqui, o Elvis, ele mesmo não estando bem, ele faz muito mal, muito mais do que os jogadores que entram e vão muito mal. Então, colocou lá o Murilo. O Murilo conseguiu jogar melhor do que o Elvis. Não seria preferível, então, deixar o Elvis? Não. Aí mudou, alterou. Parece dar a impressão de que esse treinador ele vai jogar cada jogo com um time diferente. Se jogar cada jogo com um time diferente, ele não vai conseguir o entrosamento necessário que um time de futebol precisa. Futebol é association, futebol é conjunto. Então, mesmo não jogando bem, se ele deu oportunidade para o Baianinho no jogo da Copa do Brasil, tinha que ter mantido o Baianinho no time. Ou então não tivesse tirado do time o Diego Tavares, que é o homem da recomposição. Ontem, por exemplo, seria importantíssimo ter o homem da recomposição. E o Diego Tavares sequer entrou na partida. O CH tem 9 dias para enfrentar o Ceará. Vai conseguir corrigir tudo o que precisa ser corrigido ou não? Você disse sobre o trabalho do treinador, eu acho que você tem razão em tudo que você falou.
mas eu acho que o cerne do problema é a qualidade do grupo. O treinador precisa se emendar, precisa ir para o caminho mais simples, e está muito simples de resolver. Agora, eu não conheço outra maneira de você melhorar o performance de um time. Você tem que treinar o time. Ele tem 9 dias aí. Espero que não dê 5 dias de folga, né? Porque todos os técnicos falam, nossa, porque é muito jogo, porque o calendário... Aí tem a folga, os caras não... Tem o hiato, né? Eles dão folga para os jogadores. Não consigo entender. A Ponte precisa treinar e treinar em 2 períodos e bastante para melhorar. Essa é a minha opinião, não é? Agora, tomara que seja diferente, tá? Eu espero que melhore na próxima partida. E é o Ceará, né? Se eu não estou enganado, na semana que vem, Ceará... que se complicou no primeiro jogo do técnico Mozart. Também está pressionado lá, não é? Não é um bicho de 7 cabeças, mas a Ponte tinha de jogar um pouquinho de bola, né? Um pouquinho de bola. Porque com a bola a Ponte não cria nada, não tem desenvoltura. Ele precisa primeiro acertar esse meio campo e parar de ficar encontrando solução onde não existe. Eu sei também que ele conhece pouco o elenco, tá? Muitos jogadores ele não trabalhou, ele mesmo disse na coletiva, eu preciso experimentar, mas eu acho que ele devia ter dado sequência por aquilo que ele viu nas 2 primeiras partidas e mexendo pontualmente. Na lateral direita ele não teve saída, ele escolheu o Justin, foi uma péssima escolha. Tenho certeza que a Ponte tem um lateral direito na base melhor que o Justin, porque futebol é cruel mesmo, mas receber oportunidade você tem que agarrar. Não pode deixar passar batido. O Justin, mais uma vez, como aconteceu no Guarani, aconteceu agora na primeira partida dele com a Ponte. Jogou a oportunidade na lata do lixo. Se vai ter a segunda, eu não sei. Eu só sei que a Ponte, ou o Rodrigo, em 9 dias, tem que resolver a lateral direita, resolver a zaga completa. Lateral esquerdo está indo bem. Meio campo, para mim, não funcionou nenhuma das 3 peças que ele escolheu. Ele tem que voltar o Elvis pro time e parar de inventar. Deixa o Baianinho jogar na esquerda, Potker de centroavante, perto do gol, e o Tavares do lado direito. São jogadores que, se você pegar o videotape, se é que existe videotape ainda, das partidas do Tavares no ano passado, tem que jogar, é um cara muito importante, não é? E olha se não tem que colocar o Bruno Lopes de começo no lugar do Potker. Olha o que eu estou dizendo. Então, não está difícil de arrumar, mas o principal desafio é, na zaga, e arrumar esse meio campo, Batista. 9 dias, dá tempo com esse grupo? Vamos aguardar. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boindulop, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana,
e a Mega Loja em Sorocaba. Seara no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Bandeirantes. Ouvinte participando. Boa tarde, Batistão. O PP não consegue uma entrevista com o presidente Torrano para saber dos salários atrasados e do atual elenco, se está atrasado. Um abraço, Moisés de Galha. E aí, PP? Vamos tentar. Vou fazer contato com a assessoria de imprensa da Ponte Preta, tentar ouvir novamente o presidente Torrano aqui na Rádio Bandeirantes. Cadê o colombiano? Dizem que o volante vinha treinando muito bem e até agora não entrou. Avelar de Hortolândia. O colombiano é o colombiano é o Palácios, zagueiro. Palácios, entrou, né? Contra o Esse- Atlético Goianiense. Isso entrou mal. Isso aí entrou, né? Tomou um drible lá que o cara quase que se arrebenta inteiro. Depois cometeu uma falta gravíssima. Mas eu tenho a impressão de que o Avelar, ele está equivocado com relação à nacionalidade. Não é o... Ele tá falando de um jogador, mas ele está achando que a nacionalidade é outra. Tem a impressão de que ele está falando do Saravia, que é o uruguaio, e não colombiano. Colombiano é o zagueiro, mas ele disse do volante. O volante é o Rodri. Olha que chique. Rodri Saravia. É isso, essa era a informação que a gente tinha antes da primeira partida da Copa do Brasil, que o Saravia vinha treinando muito bem, inclusive era cotado para ganhar uma oportunidade no time titular, marcou um gol naquele jogo treino contra a equipe do Paulinense no Majestoso. A Ponte Preta venceu aquela atividade por 2-0, ele marcou um belo gol de fora da área. Pessoas que estavam presentes aí nessa atividade disse que ele jogou muito bem, mas entrou no finalzinho da partida contra o Guarani de Bagé e nos dois últimos jogos contra Atlético Goianiense e também contra o Atlético, o Rodri Saravia esteve no banco, mas nem sequer entrou em campo. Batista. Então, nesse jogo de ontem, era jogo pro Rodri Saravia. Porque, veja, se o jogo era fora de casa, o natural, já que ele colocou o Lucas Justen, né, que é um lateral que apoia muito, mas ele no seu costado é deficiente na marcação. Seria interessante ter um volante para cobrir o setor. Então jogaria com 3 volantes para cobrir as costas das descidas do Lucas Justen. Não era jogo para ele colocar o Jonathan Cafu. Porque um empate, convenhamos, diante do Atlético, né? A quem é o Atlético? É o Barcelona? Não, não é isso. É que nesse campeonato tem que pontuar. E um empate contra um time que vai disputar o mesmo campeonato, entre aspas, que a Ponte vai disputar, seria extremamente interessante. Então não era jogo para o Cafu. Até porque o Cafu não justificou a titularidade. Ele poderia ter colocado mais um volante e não teria ficado aquela avenida asfaltada, pavimentada por onde penetrou o time do Atlético. E 2 detalhes, eu fiquei com a impressão que o Rodrigo Santana tentou utilizar o Murilo ali no time titular, na posição dele como volante, tentar reforçar esse meio campo e também utilizar o Murilo como um homem das bolas paradas. Eu acredito que ele não funcionou de nenhum dos dois jeitos, nem ajudando na marcação no meio campo e nem ajudando ofensivamente nas bolas paradas. E um detalhe sobre o Cafu, ele estreia aqui também contra o Guarani de Bagé, não entra bem na partida da Copa do Brasil. Contra o Atlético Goianiense não vai nem para o banco, não tenho a informação se tinha alguma lesão ou não, mas o jogo contra o Atlético Goianiense foi na quarta. E aí no domingo ele já entra como titular. Um jogo ele não vai nem para o banco, outro ele já vem como titular e realmente foi muito mal o Jonathan Cafu.
Olá, Carlos Batista. Ninguém ainda falou sobre isto que acontece com a marcação dos jogadores da Ponte Preta. Eles fazem a marcação de longe do adversário, deixa o adversário à vontade para caminhar com a bola e fazer a jogada que quiser. E aí dá tudo errado. Cláudio Elias. Abraço para você, Cláudio Elias. Muito obrigado pela sua participação. O problema justamente a Ponte tomou gols assim, né? O primeiro gol foi uma lambança generalizada. Inclusive com relação ao Potker. Ficou caído, a linha de defesa fez a chamada linha burra. Ou seja, quando a bola foi lançada, todos saíram ao mesmo tempo. Acontece que o Potker estava caído. Ele achou, né, que o árbitro ia parar o jogo para fazer o atendimento. Que esse é o procedimento. Quando um jogador cai, o árbitro para o jogo porque a integridade física do atleta é mais importante. Acontece que o árbitro não deu nem bola, nem tchum para aquilo que estava acontecendo com o Potker. E o Potker caído ficou dando condição para o cara que fez o gol. Ian Lucas recebeu, estava em impedimento. Desde que o Potker, que estava ali dizendo que estava contundido, né? Mas ele estava vivo, não estava morto. Poderia ter se arrastado lá para a linha de fundo, ter saído do campo de jogo. Aí o cara que fez o gol estaria impedido. E o segundo gol, realmente, faltou marcação. Faltou alguém chegar, quem estava mais próximo ali era o Cafu. Só que também não é um jogador de marcação. Então faltou naquele momento ali um pouco mais de pegada para não dar a liberdade para o Jota, que é quem fez o gol, aliás, um golaço. 18 horas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Campeonato Brasileiro, 8ª rodada realizada neste final de semana e jogando no último sábado no Clássico Paulista. O Palmeiras fora de casa venceu o São Paulo pelo placar de 1-0. Ainda no sábado, o Botafogo, como visitante, derrotou o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. Tivemos ainda a vitória do Fluminense 1-0 para cima do Atlético Mineiro. Ainda o empate por 0-0 entre Cruzeiro e Santos, a vitória do Atlético Paranense sobre o Coritiba 2-0, o Remo goleando o Bahia por 4-1, o Vasco venceu o Grêmio por 2-1, o Inter venceu 2-0 a Chapecoense, o Vitória derrotou o Mirassol por 1-0, Corinthians e Flamengo ficaram no empate pelo placar de 1-1.
O Palmeiras é o líder isolado com 19 pontos, o São Paulo segundo com 16, mesma pontuação do Fluminense. E o Flamengo é o quarto colocado com 14 pontos. Na zona do rebaixamento estão Botafogo, Mirassol, Remo e Cruzeiro. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série A faz uma pausa por conta dos Jogos do Brasil na data FIFA. Começou o Campeonato Brasileiro da Série B, jogos da primeira rodada. Vila Nova e CRB empataram por 2-2. Ceará e São Bernardo 1-1. O Operário venceu o Atlético Goianiense por 1-0. O Botafogo goleou o Fortaleza 4-0. Cuiabá e Sport empataram por 0-0. O Avaí derrotou o Juventude por 2-0. O Náutico perdeu em casa para o Criciúma por 2-1. O Atlético venceu a Ponte Preta por 2-1. E o Goiás venceu o América Mineiro por 3-1. E o Novo Horizontino perdeu em casa para o Londrina pelo placar de 3-1. A segunda rodada terá início na próxima terça-feira, dia 31. Não nesta, na outra terça-feira, portanto, dia 31. Para fechar pelo Campeonato Paulista da Série 2, segunda fase, terceira rodada, ontem na Rua Javari, o Juventus venceu o Sertãozinho pelo placar de 2-1. Os outros jogos serão realizados nesta quarta-feira, também válidos pela terceira rodada da segunda fase da competição. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h05, hoje até às 19h10, Pizzaria e Restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias no almoço das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte e às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. No final de semana tem o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, do futebol. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. O WhatsApp do João Dias, anote aí, 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes! Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, Carlos Batista, tarde. CH, Greger, Tigrão, todos da bancada. Com relação à Ponte Preta, decepção total, né? Bem colocado aí pelo CH, é um time CRJ, né? Centro de Recuperação de Jogadores, né? Jogadores que não marcam há 1 ano, jogadores que não jogam há 2 anos, e por aí vai. Mas daqui a pouco a Ponte Preta nem para isso vai servir, porque o problema, embora estejam fazendo uma cortina de fumaça, né?
O problema é estrutural, né? Só bobo que não vê isso. O problema é estrutural, é dinheiro. Não seria momento agora, Batista, do Torrano, o Brigatti, o Eberlin vir a público e falar com a torcida o que está acontecendo realmente, quais os planos, futuro, porque continuamos perdendo jogador, o Pacheco, jogador da base aí de novo, entendeu? Até quando vai isso? A torcida não aguenta mais, cara. A gente cria expectativa, somos pontepretanos da pele até o osso, desde os 11 anos de idade torcendo para Ponte Preta, entendeu? E a gente passar por isso agora, Ponte Preta é gigante. O que esses caras estão fazendo? Vem e fala. Outra coisa, aproveitando aqui, eu gostaria que o Tigrão fizesse uma avaliação, o CH, uma comparação desse time de agora com o time da Série C. Se fosse o time da Série C, nós teríamos passado na Copa do Brasil e teríamos ganhado o jogo de ontem também, da Série B. Beleza? Boa tarde aí, Fábio Vilela, do Jardim São Diego. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, um abraço. E aí, CH, você foi citado. O time da Série C era melhor, mais arrumado, mais aguerrido e tecnicamente melhor. Esse time que hoje se apresentou, ou ontem, é pior tecnicamente, na minha opinião. Mandei um áudio semana passada dizendo exatamente o que o CH falou, da baixa qualidade do time da Ponte. E esses jogadores contratados são bem duvidosos. Renato Cruz, morador dos Diques. Abraço para você, Renato. Muito obrigado. Boa noite, equipe Band. O Diogo tomou o segundo gol porque estava fora da meta. Contra o Atlético, mesma coisa. Sempre muito afastado e toma o gol mal colocado. Difícil entender. Analise aí. Aliás, análise do meu pai. E esse técnico totalmente perdido. Um abraço a todos, Andréia Zanelato e o pai Emílio. Abraço para você, Andréia. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, Batista e equipe da Bandeirantes. Tudo Band? Aí, Batista? Sim, por aqui está tudo Band. E por aí? Batista, dia 11 de abril de 26 está marcado o jogo do Guarani e o jogo da Ponte em horário próximo. Vê aí com o bebê se vai ter alteração. Silvio de Sumaré. Abraço para você, Silvio. Muito obrigado pela sua participação. Bom, Breno Beretta já emendando então aí com o noticiário do Guarani. Diz aí, bebê. Bom, Batista, a alteração não vai ter nesse jogo pelo seguinte, porque os dois jogos são fora de Campinas, ou seja, se fossem 2 jogos em Campinas, não teriam sido nem marcados no mesmo dia, mas como tanto o Guarani quanto a Ponte jogam fora de Campinas, não haverá alteração. Guarani joga um pouco mais cedo, né? 17 horas é a estreia do Guarani e a Ponte joga um pouco mais tarde, joga às 18 horas. Agora falando a respeito do time do Guarani, treinou mais uma vez hoje pela manhã, o Hélio Cizenando vem colocando o time para treinar sempre na parte da manhã, ele gosta mais, treinamentos longos, treinamentos intensos, que começam entre 9 e 9h30 da manhã, vão até meio-dia, meio-dia e meia. O Guarani tem mais 2 semanas de preparação antes da estreia na Série C do Brasileiro, marcada justamente para o sábado, dia 4 de abril, 17 horas, contra o Maranhão, lá em São Luís. O Maranhão que acabou de subir da Série D para a Série C do Brasileiro. No final de semana, o Guarani anunciou João Paulo. Meia João Paulo foi anunciado pelo Guarani. 35 anos de idade, o João Paulo estava na equipe do São Bernardo. João Paulo, quem está nos acompanhando no YouTube, está vendo o jogador. Ele que é um dos principais reforços do Guarani, para não dizer o principal reforço para essa Série C do Campeonato Brasileiro, né? O João Paulo, que já jogou na Ponte Preta, ele jogou na Ponte em 2019. O jogador na Ponte fez 38 jogos,
com 10 gols e 4 assistências. Foi uma das melhores temporadas dele. No São Bernardo, esse ano, ele fez 11 jogos, marcou um gol. No ano passado, quando o São Bernardo subiu da Série C para a Série B do Brasileiro, 13 jogos e 1 gol marcado. E esse gol do João Paulo foi justamente o gol do acesso, né, na Série C do Brasileiro. Teve um ouvinte que perguntou, foi com o aval do Graziano que o João Paulo foi contratado pelo Guarani? Sem dúvida nenhuma. O Graziano tem dado aval para bastante coisa. E até porque saiu um dos principais jogadores do São Bernardo, no caso o João Paulo, para reforçar o Guarani. E ele chegou hoje, já está com o elenco bugrino e provavelmente vai fazer parte do elenco no sábado, no jogo treino contra a equipe do Pouso Alegre. Trago em primeira mão aqui na Rádio Bandeirantes que o jogo treino de sábado será contra o Pouso Alegre, onde o técnico Hélio Cizenando vai poder observar um pouco mais do elenco do Guarani. Ele que comandou o time no jogo treino desse último sábado. O Guarani venceu a equipe do Audax, jogadores jovens do Audax, o Guarani venceu esse jogo por 4-1. Eu vou passar aqui, passei em primeira mão na tela da Band hoje, na hora do almoço, nos donos da bola, o time titular do Guarani que entrou em campo, né? Os jogadores que começaram, até porque todos do elenco foram testados contra o Audax, pelo menos 35 minutos. Mas o time que entrou em campo no último sábado como titular foi de Matheus Claus no gol. Aí o ouvinte está se perguntando por que o Matheus Claus e não o Kaique França? Porque ele estava com uma contusão na mão, em um dos dedos da mão, então ele não atuou, mas hoje ele voltou a treinar, já tem até foto dele nas redes sociais, na rede do Guarani, ele voltou a treinar, ele que é o titular absoluto do Guarani. Então o Matheus Claus atuou no lugar dele no sábado e Nayan aparecendo como titular, lateral contratado junto ao Velo Clube. Na zaga, Rafael e Jonathan. O Maurício Antônio, semana passada eu trouxe a informação que ele está com uma contusão muscular na posterior. Então o Rafael tem atuado como titular ao lado do Jonathan. No meio-campo, William Farias como primeiro volante, Isaac como segundo volante e o Herbert apareceu como novidade na armação das jogadas. No ataque, Guilherme Parede de um lado, Mirandinha do outro e o Luca como centroavante. Os gols do Guarani foram marcados pelo Luca, pelo Jonathan zagueiro, pelo Guilherme Parede e também pelo Diego Torres, que entrou no decorrer do jogo. Aliás, Diego Torres que está recuperado de uma contusão no pubis, pelo que eu sei, ele está mais em forma, está sem dor, então é um jogador que o Hélio Cizenando deve contar e muito, né, nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Um outro detalhe, o Rafael, que atuou como zagueiro no início, né? Depois ele foi atuar como volante, pelo que eu descobri, né? Como volante ao lado do William Farias. Foi mais um teste que o Hélio Cizenando fez. Não significa que é esse o time que vai entrar, os 11 que vão entrar contra o Maranhão. Até porque o treinador está fazendo vários testes, está conhecendo ainda o elenco. Ele tem pouco mais de uma semana de trabalho com o elenco. Amanhã eu vou colocar na tela da Band, a partir do meio-dia, e também aqui no Esporte em Debate, a partir das 5 da tarde, uma entrevista exclusiva com o técnico Hélio Cizenando. Eu bati um papo com ele, ele falou sobre todos os setores do Guarani. É uma entrevista muito bacana. Além do atual elenco do Guarani, ele fala muito sobre a história dele. Quem não sabe, ele foi meio atacante, ele jogou, ele já enfrentou o Guarani, ele tem uma história legal no futebol, então ele vai contar detalhes pra gente, tanto aqui na Rádio Bandeirantes, quanto na tela da Band, amanhã. Então não perca essa entrevista com o técnico Hélio Cizenando. No sábado, como eu disse, ele vai comandar mais um jogo treino e vai ser contra o Pouso Alegre para poder observar outros jogadores, né? Por exemplo, o João Paulo acabou de chegar, hoje foi o primeiro treino do João Paulo. Sábado ele deverá estar em campo e eu acredito que o João Paulo vai brigar pela posição de titular no Guarani. Ele veio para isso.
O Hélio Cizenando, até na entrevista que eu vou colocar no ar amanhã, ele fala, é fundamental para mim ter um camisa 10 no time. Ele tem como opções camisa 10 de origem mesmo, tem o Diego Torres e agora tem o João Paulo, que são jogadores que atuam, e eu acredito, melhor nessa posição. Mas ele tem também o Guilherme Cachoeira, que atua como meia, o Isaac, que jogou como segundo volante, mas também faz a posição de camisa 10. São jogadores interessantes. O Cauã Jesus, ele tem como opção para essa posição também. Então o Hélio Cizenando vai treinar todas essas possibilidades ao longo das 2 próximas semanas. Falando a respeito de jogador que pode chegar no Guarani, até porque a janela se encerra na próxima sexta-feira, dia 27, essa primeira janela interna, o Everton Brito, ele recebeu uma proposta do Guarani. Ele jogou na Ponte Preta, né, no ano passado. O Everton Brito tem 31 anos. Pela Ponte, em 2024, foram 18 jogos e 1 assistência. No ano passado, 24 jogos e 4 gols. Só que o problema é que ele sofre muito com contusões. Inclusive no América, ele voltou agora nesse final de semana no América Mineiro porque ele estava machucado. Ele fez 6 jogos em 2026 e marcou 1 gol pelo América Mineiro. Pelo que eu soube, a comissão técnica, que é comandada pelo Alberto Valentim, não gostaria de liberar o Everton Brito. Foi uma indicação da comissão técnica a contratação do Everton Brito para essa temporada. Mas balançou essa proposta do Guarani. Ele ficou de pensar e responder nessa semana. Se ele vai para o Guarani, se ele vai acertar para o Guarani, se ele vem para Campinas, né, retorna para a cidade, ou se ele vai permanecer no América Mineiro. O Everton Brito, que é um jogador, é bom jogador de beirada, e o Guarani está monitorando desde quando ele saiu do time, né? Desde quando ele deixou a Ponte no ano passado. E o Gabriel Mota, que também é meia, estava retornando para o Guarani de empréstimo, agora ele está sendo emprestado para o Asa. Já foi anunciado no Asa, a gente tem uma imagem no YouTube, quem está nos acompanhando, 24 anos, o Gabriel Mota, ele vai reforçar o Asa de Arapiraca na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. E uma outra informação que eu trouxe exclusiva hoje na tela da Band, o Fabrício Dias, volante que atuou apenas 2 jogos pelo Guarani, foi contratado no início do ano, tem contrato até o final do ano que vem com o Bugre. Ele é bom jogador, o Fabrício Dias, segundo volante, ele veio para ser o reserva do Igor Pereira. Mas como o Natan vinha atuando nessa posição, ele teve poucas oportunidades. E agora foi um pedido até do técnico Matheus Costa, ele vai defender a Inter de Limeira na Série C do Campeonato Brasileiro. Então vai ser emprestado até o final da Série C o Fabrício Dias, segundo volante. Batista. Bom, bebê, só respondendo, o ouvinte agora há pouco falou que o Graziano deu o ok. Realmente tem essa informação? Deu ok, Batista, até porque o João Paulo era um dos principais jogadores do elenco do São Bernardo. Ele tem dado ok, né, quando consultado, e nesse caso específico, que está na atual SAF dele e vai para a próxima SAF dele, mais do que nunca. É um jogador que o Graziano gosta, fez o gol do acesso do São Bernardo o ano passado, então ele deu ok sim, Batista. Quero ouvir o CH, mas antes você conhece a Logos Materiais Elétricos. A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. E tem ofertas especiais para você. Escuta só. Câmera interna STEC, R$ 169. Câmera externa com placa solar STEC, R$ 425. Temos também toda a linha de automação STEC com 10% de desconto à vista ou em uma vez, pagamento em uma vez no cartão de crédito. Confira essas ofertas
e muitas outras na loja toda. Procure um vendedor e aproveite. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos. Bom, CH, primeiro a sua opinião, né, sobre a contratação do João Paulo e também, depois, falando do time, a primeira atividade do Hélio Cizenando. Ele que foi contratado recentemente e até então vinha fazendo treinos apenas e tão somente treinos físicos e táticos. Neste jogo aí ele pôde fazer uma movimentação com bola. E o que você achou, hein, CH? Bom, sobre o João Paulo, eu gosto tecnicamente, ele tem condição de ser titular do Guarani. Agora eu não posso afirmar nesse momento isso. Resta saber como é que ele vai ser utilizado, como é que ele vai ser inserido no time. Então é muita calma, mas o Guarani está trazendo um jogador de ótima qualidade técnica. Ele não é mais o jogador que jogou na Ponte, ele está mais velho. Mas ele vem jogando no São Bernardo, machuca pouco, então é um jogador muito interessante. Por uma disputa de Série C, ele tem condição aí de ser um protagonista no Guarani, mas isso no campo teórico. Sobre jogo, treino e movimentação, é tudo dentro do protocolo correto do que é preparar um time para um campeonato tão difícil como o Brasileiro da Série C. Tem que fazer jogo amistoso, sim. Tem que fazer jogo treino, sim. Tem que trabalhar muito com bola, a parte tática, física, técnica, para chegar pronto na Série C. E eu não me lembro direito do ano passado, mas do jeito que as coisas estão sendo planejadas no Guarani, eu não sei se o Guarani vai ser campeão, se vai subir, eu não tenho bola de cristal, mas que o Guarani está fazendo tudo com muito critério, e está fazendo tudo direitinho para chegar na primeira rodada e já ter um time encaixado. Um time que o torcedor saiba de cor e salteado. Ó, esse é titular, esse entra no segundo tempo, enfim. Eu gosto do Hélio por isso. Ele encurta os caminhos, ele se adapta ao que ele tem nas mãos e é isso que ele está fazendo. Por isso que muita coisa ele está pegando no Matheus Costa. Porque o trabalho do Matheus Costa não deu certo no Guarani? Não deu certo. Só que não foi tudo que o Matheus Costa fez que tem que ser absolutamente trocado. Tem muita coisa boa que foi feita. Então ele mantém várias situações aí, eu acho muito interessante isso, não é? E vai pontualmente fazendo essa ou aquela correção. Para fechar o meu comentário, é o seguinte, além desses jogadores novos que estão chegando, o Hélio tem por característica, não sei se ele vai conseguir, de recuperar os jogadores. Então ele tem 4 desafios aí no mínimo. Tem um pouquinho mais. Mas ele tem que tentar recuperar o Parede, o Maranhão, o Diego Torres e o Isaac. Tomara que ele consiga, Batista. O próximo jogo treino será contra o Pouso Alegre, na informação do Breno Beretta. Pouso Alegre que está na Série D. D de dado, tem a impressão de que é um teste, digamos, um pouco mais forte, né? O sparring, o Pouso Alegre é melhor do que o time do Audax. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde, boa noite. Boa noite, Batista, boa noite aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos dar uma olhadinha então no Fala Galera para cumprir direitinho a pauta. Como você avalia a atuação da Ponte na derrota para o Atlético? O resultado foi justo? Foi justo. Ponte jogou mal, Ponte não teve intensidade. Eu avalio com uma atuação abaixo das possibilidades do que esse elenco pode produzir. Teve novamente
no último quarto do jogo, na segunda metade do segundo tempo. A questão física, que pesou muito, e a Ponte não esboçou reação. Então o resultado foi justo, sim. E eu só queria pontuar aqui algo que a gente debateu bastante e que você reproduziu também com a sua opinião e com as suas colocações há pouco, Batista, que na entrevista do Rodrigo Santana, né, ele quando fala, questionado sobre as alterações que fez, pasmem, ele disse, e tá aí gravado, se alguém tiver dúvida, que você disse agora aí que o Murilo Cavalcante jogou no lugar do Elvis. Não. Para ele, treinador, para mim, essa teria sido a tentativa. Para ele, na coletiva, o Murilo Cavalcante jogou no lugar do Rodrigão. Quem que ele tá chamando de Rodrigão? O Rodrigo Souza. O Rodrigo Souza. Não, porque a logística é complicada e é muito desgastante fisicamente a viagem e tal, e eu dei um refresco pro Rodrigão. Aí ele disse que o Murilo Cavalcante jogou no lugar do Rodrigão. Vai vendo onde é que nós estamos amarrando essa mula. E quem é que ele disse? Pepe, se alguém tiver dúvida, mostra essa resposta aí. Sim. Quem é que ele disse que jogou no lugar do Elvis? O Brandão. Então, talvez esteja aí mais ou menos explicado por que a Ponte foi tão mal. Mas aí nesse caso, o Tigrão... Ele que disse, não fui eu, hein? Mas ele assistiu um outro jogo então, é. Porque Mas o campo de jogo não mostrou isso. O jogo não, concordo com você. Um cara que joga de costas e que fez um pivô de cabeça pro bonito gol que a Ponte marcou, ele não pode ser o Elvis, né? O dia que o Elvis for pivô para dar casquinha de cabeça, eu sou o Reinaldo Gianecchini, com cabelo. Não dá, né, cara? Não tem nada a ver. Mas se você botar aí, o PP é liso, é um quiabo ensaboado, ele bota esse trechinho aí, onde ele fala das alterações, fala de inclusive poupar fisicamente alguns jogadores que estão ainda retomando, ainda readquirindo a melhor forma. Então vai vendo aonde é que nós amarramos a mula baia. É complicado isso, né? Então você joga, quando eu disse que ele jogou com 2 volantes, pô, se ele colocou o Murilo Cavalcante no lugar do Rodrigão, não lembro de outro Rodrigo no time da Ponte, é o Rodrigo Souza. Então nós estamos falando de um volante. O outro volante, bem característico, é o Tarek. E o resto do meio-campo? Por isso que o Potker vinha toda hora se arrebentar fisicamente para tentar buscar a bola. E às vezes o Cafu. Agora, o cara que era para ter jogado por dentro, conforme nós debatemos hoje nos donos da bola, era nada mais, nada menos do que o Brian Borges. Você quer ver como é que tá o meu papel, como diria o Edu Pinheiro aqui? Tá assim, ó. Diogo Silva, Lucas Justen, Lucas Cunha, David Braz e Kevson. Tarek, Murilo Cavalcante e Brian Borges. Cafu, Potker e Brandão. Então ele enfiou 2 centroavantes, um centroavante tentou ser meio e não tem característica, e daqui a pouco vem a coletiva. Então você vê que esse foi o jogo que eu vi, a leitura que eu fiz pré-jogo. E durante o jogo não foi nada disso. O Brandão jogou enfiado, o Potker flutuava para tentar buscar a bola, e o Brian Borges fazia a segunda linha pelo lado esquerdo, na frente do Kevson. E algumas vezes se atrevia a ir por dentro. Foi numa delas por dentro, acertou um tiro de 12 de cano cerrado, uma bomba, e fez um golaço. Aliás, nos últimos 4 jogos, a Ponte marcou 3 gols. São Paulo, última rodada do Brasileiro. Guarani de Bagé, Atlético Goianiense e Atlético. 4 jogos. Nos últimos 360 minutos,
a Ponte marcou 3 gols, o que é muito pouco. Todos eles do Brian Borges, que nem é centroavante, nem é ponta, não é nada disso. O cara é lateral direito e tem uma facilidade de se adaptar também do meio campo para frente. Então eu esperava o Brian Borges jogando à frente dos volantes e na frente dos volantes e atrás do Brandão, do Potker e do Jonathan Cafu. Se você está jogando com 3 atacantes, um deles tem que fazer uma beirada e o outro a outra. Agora, você pega o cara que você está botando particular para jogar na frente do seu lateral para fazer a segunda linha ofensiva, aí você fica com 2 no meio e tira o centroavante, tem que jogar perto da área, que é o Potker, para tentar buscar o jogo. Esse foi o jogo que eu vi, boa parte do jogo. Só que o futebol é muito dinâmico. Teve vezes lá que o Potker estava espetado na frente. Então, companheiros, só passando pelo tema, estendendo um pouquinho o Fala Galera e já falando do noticiário da Ponte e do jogo, eu tenho que dizer que foi uma confusão do cacete, pô. Eu nunca vi coisa igual. E aí vem a coletiva, achou aí, Pepe? Tá no pente. Tá no pente? Tá. Eu posso anunciar? Pode. Vamos ouvir aqui uma resposta do jovem promissor treinador da Ponte, coletiva de ontem após a derrota lá em São João del Rei. Fala aí, Rodrigo Santana. Boa noite, Pedro. Tivemos algumas alterações, sim. Iniciando ali pelo caso do próprio Pacheco, né? Que saiu, então iniciou com o Justin ali. Em relação, estou falando ao último jogo, né? Optamos pelo Murilo para dar um pouquinho mais de qualidade na nossa saída de bola ali, mais movimentação, no lugar do Rodrigão, né? Então eu saí ali com o Tarek e como se fosse um segundo volante, pelo Rodrigo e o Tarek ter as mesmas características, né? E vim numa sequência de jogo muito curto de um jogo para o outro, a logística muito ruim aqui para chegar em São João del Rei. A gente optou por um cara que estava mais descansado para pôr um pouco mais de energia. E devido ao adversário ter muita dificuldade na bola parada, nos cruzamentos, a gente optou pelo Brandão no lugar do Elvis também, que vinha sentindo um pouco do último jogo, né? Então a gente optou por ter 2 homens. Tá bom. Eu vou falar para você, eu não sou o Nelson Rubens. Eu não invento. E nem aumento. Tá aí, pô. Veja você. Logística, cansado. 2 volantes. Ele falou que os 2 têm a mesma característica. Melhora a minha qualidade de saída de bola. Mas pera um pouquinho. Você vai com 2 volantes e 3 atacantes, adianta você ter um caminhão de flecha com a ponta envenenada e não ter o arco para arremessá-las? Quantos passes acertou o Murilo Cavalcante? Quantos lançamentos fez o Murilo Cavalcante? Quantas vezes ele entrou com a bola para tentar uma tabela, para tentar fazer uma aproximação? Então, o que eu esperava? Esses 2 mais plantados, Murilo e Tarek, Brian Santos, entre os 2 e os 3 da frente, fazendo a conexão. É o beabá do futebol. Agora, ninguém fica estático, não é jogo de pebolim. Claro que pode o Brian cair pela esquerda, o Potker voltar, buscar a bola, mas predominantemente, quando o time está montado para iniciar a partida, e predominantemente o posicionamento tem que ser esse. Pô, agora, eu não invento, cara. Sabe por quê? Quando veio pro ar essa coletiva, eu já tinha desligado o meu equipamento, fora o rádio no FM. Eu já tinha terminado. Já ia lanchar domingo à noite. Mas eu falei, não, vou ouvir. Tá aí, ó. Tá aí. Então, o Murilo Cavalcante no lugar do Rodrigão, que é o Rodrigo Souza, e o Brandãozão no lugar do Elvisinho. Porque eles têm dificuldade com bola aérea e o Elvis não é o cabeceador. Mas quantos cruzamentos a Ponte deu para a área? Sabe quantas cabeçadas a Ponte deu contra o gol? Se eu não estiver enganado, uma do David Braz que saiu quase lá na linha lateral. Ponte cabeceou nada, porque cruzou muito pouco, quando cruzou errado e na bola parada errou todas. Agora você tira o Elvis para botar um cara
porque eles têm dificuldade no jogo aéreo, mas o Elvis não é o cara que faz o jogo aéreo acontecer dentro da área. O Elvis é o cara da bola parada. Então, se a intenção era essa, ele teria que vir com o Brandão, com o Potker e com o Elvis no meio, com os dois volantes, mantendo o melhor jogador do elenco atualmente, que é o Brian Borges, e não ter começado com o Cafu. E tá bom por hoje, já tá falado. Eu quis reeditar, porque às vezes os caras falam, ê, Tigrão, hein? Domingo à tarde será? Então tá aí, ó. Terminou a jornada, a minha participação, o boa noite, até a próxima, se Deus quiser, e continuei ouvindo. Quase que eu liguei o equipamento de volta e chamei o Edu. Mas aí iam me chamar de Silvio Caldas. Vamos ver o Fala Galera do Guarani para fechar o quadro. Vamos lá. Você aprova a contratação de João Paulo? Sim, aprovo. João Paulo é um jogador de boa dinâmica e, na sua opinião, o meia, vamos de novo aí, o meia chega para ser titular, ele vai brigar com o Isaac e vai brigar com o Diego Torres. Ele é mais ofensivo do que esses dois. É um cara que se aproxima mais da área, tanto vindo por dentro, como às vezes fazendo a beirada e a diagonal. Gosto do João Paulo, mas ele faz pouquíssimos gols. Já aí 13 jogos, um gol, e daí para frente. Mas não posso me estender agora, que depois nós vamos falar do noticiário do Guarani também, um bloco à parte, se houver possibilidade, claro. Então não vou me estender, como me estendi falando do jogo que eu comentei ontem. Mas o João Paulo, para mim, pelo futebol atual do Diego Torres, que terminou o Campeonato Paulista, e do Isaac, ele vem sim para ser, não é para brigar, não. Vem para botar a 10 com respeito e ser titular. São 18h40, a melhor internet do estado de São Paulo agora, com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. A Desktop uniu a força da internet 100% fibra com a mobilidade do celular em um único plano. Chegou o Desktop Mais. São 600 mega de internet para você trabalhar, estudar, assistir, jogar e conectar tudo aí na sua casa. E mais 15 gigas no celular para você navegar fora de casa. E tem mais, seu celular conta com o WhatsApp, o Waze e ligações ilimitadas. Tudo isso no mesmo plano, tudo isso na mesma fatura, tudo isso por apenas R$ 129,99 por mês. Isso mesmo, 600 mega mais 15 gigas no celular por R$ 129,99 mensais. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou então acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ouvinte no ar. Boa noite a todos. Luiz do Jardim do Lago. Eu vi os gols do jogo da Ponte ontem e, rapaz, eu vi, o primeiro gol foi umas presepadas lá dentro da área, mas nos dois gols, os jogadores pegaram a segunda bola lá, arrumaram o corpo, olharam, mediram a força, a direção do vento, chutaram pro gol, né? Num deu rebote e fizeram gol, no outro entrou direto, mas o que adianta escalar 2, 3, 10 volantes no time se a cabeça de ar tá daquele jeito? A gente vê na televisão, você só vê o jogador do Atlético arrumando a bola e batendo, você não vê ninguém da Ponte. Tá ruim, hein? Obrigado, mais um. Carlos Batista, Everton de Campinas. Duas perguntas que eu vou fazer. Eu vi uma matéria no Globo Esporte falando que o Guarani tá atrasando o salário. Isso é verdade? E outra, o Guarani, eu ouvi falar que ganhou de goleada no jogo treino. O que você acha? Você sabe qual que é o time que foi escalado? Bom, o Breno trouxe com exclusividade
hoje na tela da Band, nos Donos da Bola e também, agora há pouco, já repetiu aqui na Rádio Bandeirantes. Responda aí, ô Breno, sobre essa questão dos salários. E aí você já dá o time que jogou o jogo treino para o ouvinte e também para o Tigrão comentar. Bom, com relação aos salários, né? Semana passada, na quarta-feira, foi prometido o seguinte para os jogadores do Guarani, que pagariam, no início da semana foi prometido que pagariam em 2 vezes o salário do mês passado, né? Que venceu no dia 10 de março. 50% na quarta, foi pago 50%, e 50% seria pago na sexta. Aí, na sexta-feira, eu até trouxe a informação aqui na Rádio Bandeirantes que não havia sido pago. Segundo informações que eu obtive, o dinheiro não tinha sido liberado e os outros 50% seriam pagos hoje. Eu ainda não tive a informação que os 50% foram pagos hoje e eu vou checar essa informação até o fim do programa. Agora, com relação ao time que iniciou o jogo treino no último sábado, a vitória por 4-1. Matheus Klaus, porque o Kaique França estava com uma contusão na mão, mas já voltou a treinar hoje. E Anan aparecendo como novidade na lateral direita. Na esquerda foi o Emerson. Na zaga, como o Maurício Antônio, que vinha sendo titular, está com uma contusão muscular, Rafael e Jonathan. No meio-campo, William Farias como primeiro volante, Isaac como segundo volante e o Herbert foi colocado na armação das jogadas como meia. E na frente o Guilherme Parede ao lado do Mirandinha e também do Luca. Até trouxe agora há pouco a informação que o Rafael, curiosamente, também foi testado como volante ao lado do William Farias. O Donato hoje está aparecendo como jogador reserva do Guarani, mas também foi testado, né? Todos os jogadores do Guarani foram testados por pelo menos 35 minutos cada. E só para fechar, os gols no jogo treino contra o Audax foram marcados por Luca, Jonathan, Guilherme Parede e o Diego Torres. Batista. Depois do time Churri, eu vou chamar o Tigrão. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Quando for comprar temperos, preste atenção na marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Acesse agora para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E atenção, não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda. Aroma das Ervas. Bandeirantes. Bom, assim que o Tigrão tiver condições, aí ele comenta aí o time do Guarani que jogou o jogo treino contra a equipe do Audax. 18h47. Tô na área. Agora entrou na área, é que eu fico acompanhando aqui, né? Como você não está em tela, está ausente. Então agora você entrou em tela, por favor, comente, ô Tigrão.
Acionou, estou presente. Não, eu acho que foi uma prática melhor do que os coletivos. Não conheço atualmente o potencial do time do Audax. A informação exclusiva trazida aqui ao microfone da Bandeirantes pelo Breno Beretta, do time que jogou, mostra várias experiências, inclusive com o Isaac de volante, segundo, né? Com o Inayan. Como é que é, Batista? Inayan. O Inayan, que é uma versão remoçada do Apodi na velocidade. Inayan. Tá tudo encaixado. Apodi, indígena. Inayan, nome de origem indígena. E Guarani é um índio. Então, ele já ganhou, pelo menos nesse jogo treino, a condição de titular pela lateral direita. E mais algumas alterações e modificações feitas ao longo da prática. São importantes, porque é o momento. Pouso Alegre, como você disse aí, e eu concordo, é um teste mais, apesar de eu não conhecer a fundo como é que é esse elenco, como é que está o trabalho, o condicionamento físico, né, do adversário do último sábado, o Audax, mas não preciso nem conhecer com profundidade. O Pouso Alegre disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Tá bom. Não é lá uma Champions League, né? Às vezes vira MMA, especialmente nas finais. Briga todo mundo contra todo mundo, é coisa linda. Para quem gosta de pancadaria, não precisa nem assinar o pay-per-view aí da luta, né? Desses desafios e tal. Foi um prato cheio. Esse campeonato é primeira divisão de Minas. Sempre dá Cruzeiro e Atlético. Mas às vezes muda. Às vezes dá Atlético e Cruzeiro. Deu a pancadaria. Esse Pouso Alegre fez boa campanha no Campeonato Mineiro. Ele pega lá em Pouso Alegre Cruzeiro ou Atlético, eu não sei se já desmontou, mas não pode desmontar porque ele vai disputar a Série D e quer subir para a Série C. Ele endurece o jogo lá em Pouso Alegre toda vez, não tem essa de moleza não. Então acho que é um teste legal e a gente vai ficar muito atento a isso para saber realmente se esses 4-1 já mostram o Hélio Cizenando botando para quebrar, botando o bloco na rua, como a gente dizia antigamente, ou se esse placar de jogo-treino, que é o que menos interessa, o que mais interessa é o laboratório de observação, né? Então, a gente vai tirar essa conclusão no mínimo. Se os 4-1 ou 4-0, hein, Breno? 4-1. 4-1, muito obrigado. Se é fruto já de um Guarani diferente, mais ofensivo, mais veloz, ou se é fruto da fragilidade total do Audax. Porque com o Pouso Alegre, mesmo sendo jogo-treino, o buraquinho é um pouquinho mais embaixo. Então é importante essa prática aí no próximo sábado e a gente vai ficar atento aqui para tentar captar o máximo possível de informações e falar a respeito dessa performance do Guarani que tá aí, né? Na reta final da preparação. Sem ser neste sábado, mas no outro, Guarani estreia. Aliás, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes para todo o Brasil, com exclusividade na televisão aberta, de graça, na faixa, na base da camisa do Vasco, quase que eu escorrego aqui, na base da camisa do Vasco, na faixa, para a grande torcida do Guarani. É a reta final. Então, Batistão, extremamente importante, mais um jogo treino e contra um adversário mais gabaritado. E uma coisa que me chamou a atenção no jogo treino, o Rafael titular na zaga. Eu acho que ele é muito mais zagueiro e rende muito mais como zagueiro do que lateral. E eu o coloco na atualidade como o melhor zagueiro que o Guarani tem. Então tem que escolher o parceiro dele. Se é o Maurício, quem vai ser? Maurício Antônio? Precisa escolher agora. Mas para mim já é uma sacada de quem tem boa leitura da qualidade do elenco, que faz bem a avaliação do Hélio Cizenando.
No meu time, a zaga é Rafael e mais um. Batista. Bebê, responda aqui ao Fernando VPA. Boa noite, amigos. O Bebê, pelo amor de Deus, dá uma notícia boa sobre a SAF do Bugre. Bom, Batista, semana passada nós conversamos com o presidente do Conselho do Guarani, do Conselho Deliberativo do Guarani, doutor André Torquato, e ele até disse, né, que talvez até o fim da semana não aconteceu, e no mais tardar essa semana, o Guarani provavelmente irá remarcar as próximas assembleias, porque existe a necessidade de 4 assembleias com os sócios e deverá ser marcada uma reunião com os conselheiros antes dessas 4 assembleias, isso como rege o estatuto, porque já estavam trocando documentos, tanto os advogados da Ernest Young, quanto os advogados do investidor, no caso do Roberto Graziano, que ele ainda não pode falar, mas é o Roberto Graziano. Então está em fase final aquele contrato que eles vão apresentar para os sócios. Eu estou muito esperançoso que nessa semana a gente tenha novidade até o fim dessa semana, que possam ser marcadas as assembleias, para daí sim, em abril, quem sabe, o Guarani aprovar a SAF e ser vendido para o Roberto Graziano, Batista. E o Daniel Rosolém está perguntando aqui, não vi o Ryuta Takahashi nas imagens do jogo treino. Jogou sábado? Responda eu, Daniel Rosolém. Eu acho que jogou, Batista, porque todos os jogadores atuaram, todos os atletas atuaram, pelo que o Guarani informou. Eu vou até procurar se tem alguma foto dele, mas não são todos os jogadores que aparecem em fotos, mas dizem que todos atuaram pelo menos 35 minutos. Aliás, amanhã, na entrevista com o Hélio Cizenando, eu questionei sobre o Ryuta Takahashi, o aproveitamento dele, e o Hélio Cizenando respondeu. Então amanhã quem acompanhar a entrevista vai poder ter ideia do que pensa o Hélio Cizenando sobre o Ryuta também. José Roberto Escachete está dizendo aqui o ouvinte. Não sei se tem a ver com esporte isso aqui, né? Ele está dizendo que os Noia estão invadindo lá Jundiaí, hein, CH? Você tem conhecimento do negócio ou não? Aqui o que não falta é Noia. É Noia para tudo que é lugar, Batista. Principalmente nos semáforos da cidade. Então ele tá com a razão, é. Isso. 18h56, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h59 até as 19h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atendimento que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece soluções que vão do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Rádio Bandeirantes. Ouvinte no ar. Batista. Olá, boa tarde, ouvintes da Band. Carlos Henrique, Batista, ouvintes da Band. Ô Batista, primeiramente, o Guarani não contratou o João Paulo, o Graziano, que mandou o João Paulo vir para cá, ok? Outra coisa que eu queria tocar no assunto, você acompanhando a Série A, Campeonato Série A, eu vejo assim, os treinadores, tirando exceção de um, dois, três, 4 treinadores aí, mas a Série A tá uma vergonha. Tem muito treinador aí que não tem mais condição de dirigir time de futebol na Série A, só fica sentado em cima do contrato, desatualizado, um campeonato que está ficando feio, onde foi um horror a rodada da Série A do Brasileiro. Então assim, eu não sei o que esses treinadores da Série A estão fazendo, e esses clubes também estão fazendo. Então, olha, eu não sei qual vai ser o fim do futebol brasileiro. Veja só, tivemos que buscar um treinador italiano para comandar a seleção brasileira. Eu acho que pelo menos ainda o Renato Gaúcho, ainda ele tem uma certa habilidade e entende um pouco de futebol, porque o restante estão sentados no contrato. Série A tá péssima. Abraço, Edson Guilherme de Hortolândia. Tudo piora por causa das circunstâncias, né?
E o futebol não é uma ilha, ele está no contexto. Por exemplo, música. Por que que a música piorou? Porque antigamente o artista fazia uma música para vender disco. Então a música tinha que ter qualidade. Quanto maior a qualidade, mais disco ele vendia. Aí não vende disco mais, né? Mudou tudo. Hoje é no Spotify, no Deezer. São essas plataformas que pagam 0,003. É um centavinho lá do dinheiro. Uma arrecadação muito diferente daquela quando o artista vendia aí 1 milhão de cópias, 2 milhões de cópias. Então ganhava muito dinheiro. Hoje, a música tem que ser baixada nessas plataformas. Então não é música de qualidade que é baixada. Não há tempo para isso. Baixada é a música chamada música chiclete. Então ninguém está preocupado em construir uma obra, uma música com qualidade. Tem que ter um refrão forte, uma batida que todo mundo gosta e pronto. Vai dar dinheiro, vai conseguir baixar bastante. E aí é show. Batista. E o futebol é a mesma coisa. O treinador sabe que não adianta ele colocar lá a sua filosofia de trabalho, criar um contexto tático, técnico, porque uma derrota ele vai ser colocado na rua. Às vezes nem perde. Às vezes tem, como foi o Felipe Luiz, com um aproveitamento acima dos 60%, e aí o cara é demitido. Porque, por alguma razão, o presidente do clube não quer mais o treinador, que acha que ele não está rendendo. Então, o que o treinador faz? O negócio é não tomar gol, é jogar na retranca, é fechar o time. Se der, faz um gol lá e tenta ganhar o jogo, ou então empatar. Então, o futebol vai piorando cada vez mais. Pelo menos essa é a minha opinião, pois não, bebê? Sobre o salário que eu falei que eu ia checar, pagaram hoje, viu, Batista? Os outros 50%. Semana passada pagaram 50% do Guarani, né? Referente ao mês passado, que venceu no dia 10 desse mês. Pagaram quarta-feira passada 50%, iriam pagar sexta, mas prometeram pagar hoje, tiveram problema e hoje pagaram realmente os outros 50%, ou seja, o salário do Guarani está em dia. Sobre SAF, eu até recebi uma mensagem de uma pessoa que sabe e conversa diretamente com algumas pessoas que estão negociando e me disse o seguinte: olha, a SAF sai em maio sem falta. Por que em maio, né? Porque o mês que vem, provavelmente, estamos no finalzinho de março, o mês que vem serão as assembleias, então em maio sai sem falta a SAF do Guarani, essa pessoa me garantiu, Batista. 19,6 pautas não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1, Alexandro, por lesão na coxa, e Gabriel Magalhães, com dores no joelho, foram cortados dos amistosos da seleção brasileira contra a França e Croácia. Para a lateral, Ancelotti convocou Kaique do Cruzeiro. Já para o lugar de Magalhães, treinador italiano optou por não convocar nenhum substituto. Seleção faz seu primeiro amistoso nesta quinta-feira, 17 horas. Transmissão pela Rádio Bandeirantes. Não teremos na quinta-feira este programa, portanto, né? 5 da tarde a bola estará rolando, mas a equipe da Bandeirantes estará no ar a partir das 3h30 da tarde. Amistoso contra a França. Pauta 2. Após usar o celular no banco de reservas durante a partida contra o Flamengo, Memphis Depay fez post em rede social para se explicar. Atacante disse que se comunicava com médicos da seleção holandesa após sentir incômodo na coxa
no duelo contra a equipe carioca. Livro de regras da CBF é bem claro e direto sobre a proibição do uso de smartphones no banco de reservas. O que diz? Não é permitido aos jogadores, incluindo os substitutos, os jogadores substituídos e os expulsos, usarem quaisquer equipamentos eletrônicos ou sistemas de comunicação. É o que diz o trecho do documento da CBF. Pauta 3. O Sport anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico Roger Silva, após empate com o Cuiabá na estreia da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. A decisão foi oficializada pelo clube por meio de comunicado que também confirmou a saída de toda a comissão técnica. Treinador havia assumido o comando do clube no fim de dezembro e encerra sua passagem com menos de 3 meses de trabalho. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Essa demissão do Roger, ela beira a loucura, não é? Mas o Sport não estava jogando bem, não estava convencendo. O que pesou foi o dinheiro da Copa do Brasil, a eliminação para o Atlético. Agora, o Roger já estava, infelizmente, condenado, né? Depois que ele deu aquela declaração que os jogadores teriam que, ao lado dele, conceder entrevista coletiva, sempre um jogador estaria do lado dele, eu acho que isso não pegou bem. Eu não vejo absolutamente nenhum problema nisso. Mas existem culturas e culturas. Eu sei como é que pensa o atleta de futebol, eu sei como é que pensa o dirigente que é refém do jogador, graças ao empresário que manda no clube, entre aspas. Eu sei como é que a banda toca, infelizmente. O Roger tem condição, eles estão querendo lá o Eduardo Batista. Duvido que tire do Criciúma. Duvido. Então eles querem lá o Eduardo Batista, pela história do pai, história do Eduardo Batista também, mas não acredito. Mas essa máquina de moer treinadores é um negócio insano no futebol brasileiro, Batista. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para hoje? Alô, responda com toda a sinceridade. Alô, responda. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Apague o meu telefone, não me ligue mais. Pô, o telefone vai suspender o Memphis Depay, hein? Pô, custava esse cidadão. Será que ele estava sem conseguir andar? Não é verdade? Ele saiu andando, apalpando o músculo anterior da coxa, o da frente. Palpava, tal, pediu para sair. Saiu andando. Custava, se é que ele estava falando com os médicos da seleção holandesa, que ele estava convocado para a data FIFA. Ia terminar o jogo e ia viajar. Seguinte, senti aqui, embolou, eles gostam de falar embolou o músculo, né? O que o senhor acha? Quer que eu bote o médico do Corinthians aqui e tal? Pô, custava ou esperar acabar o jogo, ou descer a escadinha ali da Neoquímica Arena e usar esse bendito desse celular fora dos holofotes. Mas tem cara que chama zica. O Memphis é um deles. Ele é o protótipo do chama zica. Ele parece que ele tem um imã para atrair problemas. Ele é um baita de um para-raio. Joga bem, é craque, tem uma história linda no futebol, mas, pelo amor de Deus, pô, vá gostar, assim, de dormir com o inimigo lá na Holanda e não aqui no Brasil. E você, Breno Beretta, qual o tema que você escolheu para hoje?
Batista, eu também escolhi esse do Roger, porque é algo muito curioso, né? Quem tá vendo de fora, poxa, mas ele foi campeão estadual, né? Derrotou a equipe do Náutico, foram 2 jogos nas 2 finais do estadual. Mas o Roger, ele foi fritado pelo elenco do Sport. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque há informações que ele estava cobrando muito o elenco nos jogos. E os jogadores, infelizmente, hoje em dia, não são como no passado, né? Que o treinador chegava, como era o Luxemburgo, por exemplo, o Leão, esbravejava no vestiário, nos intervalos dos jogos, e o elenco do Sport não gostou que o Roger fez isso nas semifinais do campeonato estadual. Acharam que foi um tom excessivo. Depois, num treinamento, ele acabou discutindo com o Cleison, aquele mesmo que já passou pela Ponte Preta, atacante. Ele discutiu com o Cleison, achou que o Cleison estava disperso, expulsou o Cleison do treinamento. Também foi outro problema com o elenco. E logo na sequência, ele deu aquela entrevista, né, dizendo que os jogadores, a partir daquele momento, nas coletivas, eles iriam dividir espaço com o Roger para dividir responsabilidade. Os atletas também não gostaram. Isso no esporte mostra que os atletas mandam mais do que o treinador. Vamos ver com o próximo treinador que chegar por lá. O CH até citou, né, do Eduardo Batista, e eu também trouxe no início do programa, só que notícia de agora, o Eduardo Batista recebeu o contato, mas ele já recusou. Ele vai seguir no Criciúma, com quem ele tem contrato até o final de 2027, ou seja, o treinador tem que tomar muito cuidado próximo para não ser engolido no esporte, assim como foi o Roger Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a estreia da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando ontem em Minas Gerais, a Macaca foi derrotada pelo Atlético pelo placar de 2-1. Vamos então com a ficha técnica do jogo. A escalação do time mandante do técnico Alex: Glauco, Diogo Batista, Jonathan, Lucas, Beleza e Zeca, Jean Cabeças, Ian Lucas e Jota, Bruninho, Ronaldo, Tavares e Juan Assis. Já a Ponte Preta do técnico Rodrigo Santana: Diogo Silva, Lucas de Justin, David Braz, Lucas Cunha e Kevson, depois Diego Porfírio, Brian Borges, depois Murilo e ainda Daniel Baianinho, Tarek, depois Luiz Felipe, Jonathan Cafu, depois Elvis Potker, depois David da Hora e Brandão. Este é o time da Ponte que iniciou a partida e os jogadores que entraram no decorrer do jogo.
O Atlético abriu o placar com Ian Lucas a 26 minutos do primeiro tempo. A Ponte empatou com Brian Borges ainda no primeiro tempo, mas Jota, também no primeiro tempo, definiu a vitória do time mineiro. Público de 3.217 torcedores, jogo realizado em São João del Rei, que teve a arbitragem do Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento Filho do Pará. Vitória, portanto, do Atlético, primeira rodada da Série B. Atlético 2, Ponte Preta 1. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19, ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite, toda a equipe nota 10 da Band. Queria fazer só um comentário sobre o técnico da Ponte Preta. Desde que a Ponte contratou esse técnico, eu já tive um pé atrás com ele. E para ser técnico da Ponte Preta, na boa, não pode ser bonzinho, não pode falar meigo, não pode ser legal. Tem que ser um cara marvado. Não pode ser assim que nem esse técnico é. Ele não vai para frente. Logo ele vai sair, porque não vai para frente. O time ontem não tinha conjunto, tava totalmente longe um compartimento do outro do time. Nossa, não tinha nada, na verdade não tinha nada. Lampejos de alguns lances. Enfim, técnico bonzinho não vai. Tem que ser um marvado. O que estava antes, ou até mesmo o Hélio, embora ele esteja no esporte, mas tem que ser nesse naipe, senão não vai. É Mauro do San Diego. Abraço, Mauro. E o Silvio de Sumaré, ele disse: dia 11 de abril, os 2 jogos são em Campinas. Guarani, Volta Redonda e Ponte Preta e Vila Nova. Um vai mudar, né? Porque não pode, os 2 jogos não podem ser realizados. Guarani e Volta Redonda, 17 horas. Ponte Preta e Vila Nova, 18 horas. Então, um jogo desse aqui vai mudar o dia, porque não podem os 2 jogarem em Campinas no mesmo dia, né? Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, integrante da mesa Bandeirantes, Fernando Ponte Pretano. Ô Batista, esse time que tá jogando aí parece que é pior que jogou o Campeonato Paulista. E o técnico também não é fácil não, viu? Tem um padrão de jogo, é complicado.
Abraço, mais um. Ô, Carlos Batista, boa noite para você, para todos da mesa. Ô, Batista, o Beretta comentou aí, falou muito do Rafael, ele se refere ao Rafael Rodrigues. E cadê o Rafael Donato, o Donatão? Onde anda? Ninguém fala dele. E o outro também é o Maurício Antônio, que também é zagueiro. Eu não tenho visto falar. Eles saíram, porque o Rafael Donato estava machucado, né? O Donatão. Como está? Pergunta pro Beretta aí, talvez. Você mesmo responde, mas pergunta pro Beretta para ele informar para nós aí. Abraço a todos. E aí, bebê? Bom, um abraço pro ouvinte. Eu até informei que o Donato já tá de volta, mas ele tá treinando como reserva. E o Maurício Antônio, eu trouxe na semana passada, sentiu uma contusão muscular. Então por isso que ele não estava no jogo treino, e ele que terminou o Campeonato Paulista como titular ao lado do Jonathan, e tava o Rafael. E sobre o outro Rafael, já vou até falar, o Rafael atacante, ele foi muito elogiado pelo Hélio Cizenando na entrevista de amanhã. A gente vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, na tela da Band também, o que ele disse sobre o Rafael atacante que retornou de empréstimo do Santos. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, toda a equipe Band. Contratação do Guarani do meio que veio de São Bernardo é muito boa. Ele vai vir para ser titular, com certeza, né? Ele pode estar com uma certa idade, mas para jogar uma Série C vai ser excelente. E dá uma mexida aí com nossos meios aí, né? O Diego Torres, o Isaac aí, dá uma acordada, né? Que agora tem um cara aí que veio que é para vestir a camisa, né? Se eles quiserem jogar no elenco, então vai ter que jogar titular ou algo parecido. Vai ter que comer grama, né? Eu queria perguntar pro PP, Carlos Batista, referente ao salário do Guarani, se foram quitados. Que tava de acertar os 50% na sexta-feira, né? Depois não sei se acertou o restante. Ou ficou para hoje, ficou acertado. Aí seria só essa minha dúvida só, tá bom? Ricardo do Centro, bugrino da pele até o osso. Aí, bebê, responde. Ficou para hoje, eu até trouxe a informação agora há pouco na audiência rotativa do rádio, já pagaram. Então pagaram os outros 50%, o salário do Guarani está em dia. Ouvinte no ar. Pessoal da Band, boa noite para todo mundo aí, Carlos Batista, Valdemir Gomes, aí essa galera toda. Que vergonha ver o jogo da Ponte ontem. Me senti assim envergonhado, porque a gente tem uma paixão tão grande pela entidade, e você sabe que a gente está passando por toda essa fase, essa crise financeira. Aí você disputa a Copa do Brasil, consegue 3 milhões, qualquer coisa aí, começa a contratar jogadores, você pensa que vai mudar alguma coisa, piora. 2 volantes aí que no Campeonato Amador de Campinas aqui passa vergonha. Esse lateral direito aí, que era do Guarani, senhor, parece uma vaca desmamada, corre pra tudo quanto é lado. Não sabe nem quebrar, não sabe nem dar um pontapé, fazer uma falta direito. Parece uma vaca desmamada. Outra coisa, viu? A diretoria aí com o Pacheco e com outro menino que é vindo de Minas que vai embora também. Acerta esse pessoal aí, deixa eles quietos aí, paga o que deve pra esses meninos aí, meu. É melhor do que esses que estão chegando aí. Que é isso? Esse pontinha que veio jogar aí, o que veio lá, que era de Piracicaba, lá que tava lá no Cuiabá. Parece uma tiriça. Ontem estava uma verdadeira tiriça. Não consegue jogar. Acho que é a idade, não dá mais também. Vamos acordar, macaquinha. Amamos você, mas desse jeito aí a gente vai parar até de ver jogo de futebol. Eu, particularmente, paro de ver. Quero perder mais tempo, não. Um abraço, obrigado. Geira do Estoril. Abraço, Messias Rodrigues, do distrito de Souzas. Concordo com você, Batista. Da mesma forma, os cantores que não faturam mais com vendagem de discos ficam dependentes dessa atual lei, na qual o governo disponibiliza dinheiro público para eles. Abraço, Messias, e agora na lata. Responde na lata. A CBF sorteou na tarde desta segunda-feira os confrontos da quinta fase da Copa do Brasil. Os jogos estão
previstos para ocorrer nas semanas de 22 de abril, ida, e 13 de maio, volta. Qual confronto mais equilibrado e qual menos equilibrado, na sua opinião? Começo com você, Breno Beretta. Para mim, o confronto mais equilibrado, Batista, eu acho que fica entre Red Bull Bragantino e Mirassol. Agora, o menos equilibrado, eu acho que é o do Palmeiras, né? Palmeiras e Jacuipense. E você, Tigrão? Eu discordo do Breno. Para mim, o mais desequilibrado é Jacuipense e Palmeiras. E o mais equilibrado é Mirassol e Bragantino. Tá certo. E você, CH, qual é a sua resposta? Acompanho os relatores. O que eles disseram, CH? No compromisso, Red Bull e Mirassol mais equilibrado. Menos equilibrado, Palmeiras e Jacuipense. Eu sigo com você, CH. A seleção brasileira apresentou no último sábado a nova camisa amarela que será usada na Copa do Mundo. O uniforme foi revelado pela Nike, fornecedora de material da CBF desde 1996. A pergunta é: você aprovou a nova amarelinha em CH? Simplesmente maravilhosa, muito diferente da segunda camisa da seleção brasileira. Essa bonita, eu gostei. Tá na tela para quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E você, Tigrão, qual é a sua opinião sobre a amarelinha? É bonita, eu gostei. Mas ela quando você olha agora aí essa foto aí que tá no YouTube, ela ainda tem uns lusco-fuscos, né? O que é isso que eu tô querendo dizer? Uns degradezinhos, né? Ela parece omelete de gema e clara. Eu gosto de omelete só de clara. Não sei se eu fui claro, sem trocadilho com a clara. Eu gosto do amarelo puro. Mas tá bonita. Tá bonita. Precisa ver se ela joga, né? Vou torcer pra ela jogar um pouquinho melhor do que nós temos visto até agora. E a Clarice achou o que da camisa amarelinha, hein, bebê? Ainda não mostrei pra ela, Batista. Vou mostrar assim que ela acordar, que ela dormiu agora à tarde, mas ela prefere camisa rosa. Eu particularmente não achei tão bonita quanto outras camisas, mas achei legal. Pedro Piscinato, um abraço pra você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço e até amanhã. Abraço, CH, e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço e até amanhã. Pensou que ia pegar o CH, mano. O CH tem 70 anos de Praia da Toninhos, velho. Tá acostumado a entrar entra numa caverna e sai grandão lá do outro lado. Abraço, Tigrão, água. Acabou. Tchau. Valeu, bebê, um abraço, até amanhã. Valeu, Batista, um abraço, até amanhã. E vem aí, Esporte em Debate Nacional, tchau. Agora,